Havia um homem, um dos mais temidos de sua era. Sua missão? Destruir. Aniquilar uma nova fé com fogo e espada. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginaria que ele seria o escolhido para carregá-la. Mas a pergunta que ecoa por milênios é: o que o fez mudar? Olá, desbravadores do Reino dos Kids! Antes da nossa história começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda a espalhar o amor do Senhor e alcançar mais amiguinhos aqui no YouTube. Vamos para a história de Paulo. O nome dele era Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, um caçador implacável de cristãos. Ele era a personificação da oposição, o inimigo número 1 daquele que se tornaria o maior movimento religioso da história. De repente, em um piscar de olhos, ou seria um cegar de olhos, Saulo se transformou em Paulo, o apóstolo. Mas a Bíblia conta apenas uma parte da história. E se houvesse algo mais profundo, algo que nos escapou por séculos? Prepare-se para desvendar os verdadeiros e impactantes motivos por trás da escolha que mudou o mundo. O que levaria um homem com tamanha convicção a virar suas costas para tudo o que acreditava? A resposta vai muito além do que você imagina. Para entender a profundidade de sua mudança, precisamos primeiro mergulhar na mente de Saulo. Ele não era um mero carrasco, era um intelectual brilhante, formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres judeus da época. Sua fúria não era irracional, mas alimentada por uma convicção ardente de que estava cumprindo a lei de Deus. Saulo era da tribo de Benjamim, cidadão romano, impecável em sua obediência à lei. Não um ignorante, mas um erudito que dominava as escrituras como poucos. Imagine um homem que havia dedicado sua vida inteira ao estudo, que conhecia cada versículo, cada tradição, cada interpretação dos textos sagrados. Para ele, os seguidores de Jesus eram uma seita perigosa, blasfema, que subvertia séculos de tradição e ameaçava a própria identidade judaica. Sua perseguição era vista como um ato de justiça divina. Saulo não acordava pela manhã pensando em ser cruel. Ele acreditava estar salvando sua nação de uma heresia mortal. Mas existe um evento que mudou tudo: o caso de Estevão. Saulo não apenas consentiu, mas supervisionou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. As vestes dos executores foram guardadas aos seus pés. Ele assistiu tudo de perto, muito de perto. E o que ele viu? Um homem sendo apedrejado até a morte, mas em vez de gritar vingança ou ódio, Estevão orava: Senhor, não lhes imputes este pecado. O olhar de Estevão, perdoando seus algozes no último suspiro, pode ter plantado uma semente de dúvida profunda na mente de Saulo. Aquela cena o perseguiu. Como alguém pode morrer com tamanha paz, com tamanha certeza? Era como se Estevão soubesse algo que Saulo não sabia. A perseguição de Saulo se intensificou depois disso. Ele obteve cartas para prender cristãos até mesmo em Damasco, a 220 quilômetros de Jerusalém. Ele era incansável, implacável, movido por um zelo que beirava a obsessão. Mas será que essa intensidade não escondia algo mais? Uma urgência desesperada para silenciar as dúvidas que começavam a borbulhar em sua consciência. Saulo não era um vilão por crueldade, mas por uma convicção distorcida de estar fazendo o bem. Ele acreditava fervorosamente estar do lado certo da história, e é exatamente essa convicção que torna sua transformação tão enigmática e profunda. O que poderia quebrar uma muralha de crenças tão sólida? A resposta está numa estrada empoeirada rumo a Damasco. Enquanto Saulo se dirigia a Damasco, com o coração pulsando ódio e justiça distorcida, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz do céu, mais forte que o sol do meio-dia, o derrubou. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Mas pause por um momento. Pense no impacto psicológico dessa experiência. Não foi apenas uma luz, foi o colapso de uma cosmovisão inteira. Imagine acordar um dia e descobrir que tudo pelo que você viveu, lutou e matou estava errado. Completamente errado. A voz continuou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, o homem que Saulo considerava um impostor morto, estava vivo. Não apenas vivo, mas se identificando com os cristãos que Saulo perseguia. Quando você persegue meus seguidores, estava dizendo Jesus, você está perseguindo a mim. Saulo ficou cego por 3 dias. 3 dias de escuridão literal e figurativa. 3 dias para processar que sua vida inteira havia sido construída sobre uma interpretação equivocada da vontade de Deus. 3 dias para entender que o zelo que o movia era o mesmo zelo que havia levado à crucificação do Messias, que ele deveria ter reconhecido. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Jesus não o condenou, não o destruiu. Em vez disso, o escolheu. Este é para mim um instrumento escolhido, disse Jesus a Ananias, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Por que Jesus escolheria justamente seu maior perseguidor? A resposta revela a genialidade divina e a profundidade do plano de redenção. Saulo possuía algo que nenhum outro discípulo tinha: credibilidade intelectual absoluta entre os judeus. Ele conhecia a lei melhor que qualquer opositor. Quando Paulo pregava que Jesus era o Messias, ninguém podia acusá-lo de ignorância ou de interpretação superficial das Escrituras. Mais que isso, sua transformação radical servia como prova viva do poder transformador do Evangelho. Se Jesus podia mudar o coração de Saulo, podia mudar qualquer coração. Se o maior inimigo do cristianismo podia se tornar seu maior defensor, então não havia esperança perdida para ninguém. Paulo não escolheu mudar, foi escolhido para mudar. Sua conversão não foi uma decisão racional, mas uma intervenção divina que redirecionou seu zelo obsessivo, do ódio, para o amor. O mesmo fogo que o movia a perseguir, agora o impulsionava a plantar igrejas, escrever cartas que se tornariam metade do Novo Testamento e levar o Evangelho até os confins do mundo conhecido. A mudança de Paulo nos ensina algo profundo sobre transformação. Às vezes, as pessoas que mais se opõem a uma causa são aquelas que, no fundo, mais anseiam pela verdade que essa causa representa. A oposição feroz pode mascarar uma busca desesperada por propósito e significado. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Foi açoitado, apedrejado, preso, naufragou, enfrentou feras. O homem que uma vez prendeu cristãos passou décadas sendo preso por causa de Cristo. E em cada prisão, em cada chicotada, ele encontrava mais razões para agradecer pela luz que o cegou na estrada para Damasco. Sua transformação nos lembra que nenhuma pessoa está além do alcance da redenção, que os maiores opositores podem se tornar os maiores defensores, que o plano divino muitas vezes usa os instrumentos mais improváveis para cumprir propósitos eternos. A história de Paulo é a prova definitiva de que mudança real, transformação autêntica, não vem de dentro para fora, mas de fora para dentro. Não escolhemos mudar por força de vontade, mas somos transformados por uma força superior que nos alcança exatamente onde estamos, com todas as nossas convicções equivocadas e zelos mal direcionados. Paulo nunca imaginou que escolheria mudar, porque a verdade é que ele não escolheu, foi escolhido. E essa escolha divina transformou não apenas sua vida, mas o curso de toda a história humana. A próxima vez que você se deparar com alguém que parece irredutível em suas convicções, lembre-se de Saulo na estrada para Damasco. Lembre-se de que uma única luz pode mudar tudo. E pergunte-se, que luzes estão tentando alcançar seu próprio coração? Deus chama o coração quando a gente escuta tudo
melhor pra ele, eu sei. No caminho uma luz brilhou, uma voz do céu chamou: Paulo, Paulo, por que assim? O amor falou mais alto, enfim. Filho escolheu mudar, escolheu obedecer. Deixou o passado pra trás, aprendeu a viver pela fé. Paulo escolheu amar, escolheu fazer o bem. Quando Deus chama o coração, a vida muda também. Paulo caiu, ficou sem enxergar, Mas no coração começou a mudar. aprendeu a ouvir, aprendeu a esperar. E Deus mostrou um novo caminhar. Agora Ele ensina, agora Ele fala do amor de Deus que nunca falha. Quem obedecer vai ver que Deus transforma o viver. Não importa o que passou, com Deus tudo recomeçou. Paulo escolheu mudar, escolheu obedecer. Deixou o passado pra trás, aprendeu a viver pela fé. Paulo escolheu amar, escolheu fazer o bem. Quando Deus chama o coração, a vida muda também. Se Deus chamou, Paulo chama você. Pra amar, perdoar e obedecer. Ninguém é pequeno demais. Pra viver os planos do Pai. Eu escolho mudar, Eu escolho obedecer. com Jesus no meu coração. Vou aprender a viver. Eu escolho amar, eu escolho fazer o bem. Com Deus guiando meus passos, sou feliz também. Paulo mudou, você pode mudar. Com Deus sempre dá pra recomeçar. Até a próxima música. Amiguinhos aqui no reino dos que